Bem-vindo ao nosso podcast. Cadê o pedido, vendedor? O meu nome é Silvio Pinto, eu sou um representante de vendas e estou no mercado há mais ou menos 30 anos. Hoje o nosso podcast vai ser especial. Vamos falar sobre uma ferramenta que todo mundo tem o medo e o receio e não tem o conhecimento sobre ela. Vamos falar sobre o LinkedIn. E antes de eu apresentar o meu convidado, que é um cara especialista nessa ferramenta, eu vou ler o LinkedIn dele. Marcelo de Mesquita, estrategista de brand marketing B2B, fundador da Top Produções em Marketing, expert em CRO, comunicações empresarial e social selling. Ajuda empresas a posicionar as suas marcas e aumentar a visibilidade em vendas. Marcelo, bem-vindo. Valeu, obrigado, Silvio. É um prazer muito grande estar aqui no seu podcast, um podcast que eu já acompanho. E vai ser gratificante falar de um assunto que eu gosto muito, que é marketing, vendas, posicionamento e principalmente de uma ferramenta que eu sou apaixonado aí, que é o LinkedIn. E vamos aí, o que você quiser explanar e eu vou ter o maior prazer em ajudar. Nossa, Marcelo, falar sobre LinkedIn, eu vou ser bem sincero para você que eu sou uma pessoa que sou leigo, totalmente leigo nessa ferramenta, né? E eu vou começar já com você. Qual é a diferença do LinkedIn para as outras ferramentas? É muito comum hoje, nas nossas mentorias, hoje a gente sempre faz uma pergunta, né? Quem aqui tem LinkedIn? Sim. Aí um monte de gente levanta a mão. Quem aqui utiliza o LinkedIn? Quantas pessoas hoje? Hoje a gente fala que assim, o Brasil, né? Hoje a gente tem aí 1,1 bilhão de usuários no LinkedIn no mundo todo, né? Isso vem crescendo cada vez mais. No Brasil hoje a gente tem uma média aí de 81 milhões de usuários no Brasil de LinkedIn. Então imagina só, fazendo uma analogia aqui, uma comparação, é mais de 1.000 estádios do Maracanã lotado. Vamos imaginar, é muita gente pra caramba. Então imagina que nesse montão de pessoas que não tenha ninguém querendo fazer negócio com você. Sim. Impossível. Na realidade, certo? O LinkedIn é uma ferramenta de negócios, né? É uma ferramenta de negócios. Na verdade, o LinkedIn ele foi criado para ser uma ferramenta de conexões, de gerar negócios. Sim. E as maiores dificuldades que as pessoas enfrentam é de como transformar, então, essas conexões em oportunidades, né? Sim. Então, aí que tá. O que aconteceu com o LinkedIn, que aí criou essa grande... Vamos dizer, questão de, o LinkedIn é um banco de currículos, Sim. O LinkedIn ele serve para headhunter, para as pessoas prospectar carreira e tudo mais. Não, o que aconteceu? O LinkedIn, quem se posiciona no LinkedIn se posiciona de uma maneira profissional, certo? Então a pessoa está colocando lá, ela começa a colocar artigos, começa a se posicionar no LinkedIn. Isso autoridade. Isso. Ok. O LinkedIn, você falou a palavra correta. O LinkedIn, ele é uma rede social de autoridade profissional. Sim. Então olha essa importância. E aí essas pessoas que começam a se posicionar no LinkedIn, começam a despertar atenção, sabe, de outras pessoas, de outras empresas. Sim. E aí é onde os headhunters, as pessoas começam a olhar e falar, essa pessoa aqui é boa. Olha só esse LinkedIn, olha como ela se posiciona, olha o que ela faz, olha onde ela está. E aí ele começou essa questão dessa brincadeira de buscar pessoas no mercado através do LinkedIn. Então o LinkedIn hoje ele é uma ferramenta sim utilizada muito pelo RH para você prospectar principalmente pessoas já no mercado, pessoas ativas no mercado, né? Mas ele tem um foco principal que é conexões e gerar negócios. Tanto que hoje ele tem diversas ferramentas focadas em vendas, focadas em prospecção de novos negócios ou de negócios mesmo, né? Sim. Então, o LinkedIn, a gente precisa começar a quebrar um pouco essa objeção, quebrar um pouco esse paradigma de que o LinkedIn ele é uma ferramenta de currículo. Sim. E não, ele é uma ferramenta de gerar negócios mesmo. Você sabe que para mim, eu imaginava que ele é poderoso, né, na área das pessoas buscarem um emprego, né? Mas também essa parte de prospecção do LinkedIn, que no meu modo, eu da área comercial, eu enxergo de uma forma muito forte. Porém, acho que a maioria das pessoas não sabem utilizar o LinkedIn para esse É muito comum isso, Silvio.
E assim, complementando ainda a sua pergunta, né? Qual que é a diferença, então, do LinkedIn para as outras redes sociais? Sei. Olha só que foi a palavra que você destacou, a autoridade. Ok. Né? Se eu fosse fazer uma analogia, por exemplo, assim, vamos lá, vou fazer uma analogia sobre chocolate. Sim. Se eu fosse postar sobre chocolate, por exemplo, no Instagram. O Instagram é uma ferramenta que ela foi criada para um apelo visual, de fotografia e tudo mais. Sei. Então, olha que bonito é esse chocolate. Sim. O YouTube, ele tem ali o intuito dele de ser uma ferramenta de passo a passo, uma ferramenta com conteúdos mais longos, né? Então, ali, olha só os 10 passos para se fazer um chocolate. Correto. Sabe? E aí, se fosse trabalhar no LinkedIn, olha como eu sou bom comendo chocolate, sabe? O LinkedIn, ele é uma ferramenta onde você se posiciona como autoridade. Ok. Então, os conteúdos são diferentes, sabe? Isso é muito importante a gente entender. E a dificuldade com o LinkedIn, na verdade, da utilização do LinkedIn, eu não digo nem que é uma dificuldade, eu digo que é uma questão de cultura. Ok. Né? Então, hoje a gente, né, dá muitas mentorias para equipes comerciais, né? E aí a gente fala muito disso. O LinkedIn, você precisa começar a trabalhar ele como uma ferramenta de trabalho. Primeira coisa, ele não é uma rede social onde vai te sabotar durante o dia, porque tem muita gente que tem o foco no trabalho, e aí ela vai falar assim, pô, não vou entrar na minha rede social, não vou entrar no LinkedIn que eu vou dispersar do meu trabalho. Não, você tem que começar a criar uma cultura de que o LinkedIn, ele é a sua ferramenta de trabalho. Então, você tem que depositar energia e tempo para você conseguir aumentar os seus resultados. Sei. Tá? Então, tudo começa você mudando seu mindset para a ferramenta para você poder enxergar o quanto ela é potente. Ok. Então, dentro do LinkedIn, você encontra ali, né? A gente pode falar do LinkedIn como esse gerador de prospecção de negócios. Hoje, cada vez mais, as indústrias, elas vêm criando consciência de que elas precisam estar lá, né? Não só indústrias, mas qualquer comércios, diversos setores hoje se posicionam lá. Os principais players do mercado, você for lá, diferentes nichos, né? Nestlé, você for indústrias automotivas, você vai ver Volkswagen, você vai ver todos lá se posicionando, criando conteúdos, todos lá. E aí, ele tem grandes ferramentas onde você cria filtros, né? Onde você consegue chegar nos decisores de compra de uma maneira muito bem clara. E aí que está o jogo do negócio mesmo, de quem prospecta, de quem está ali na frente de vendas, né? Então, o LinkedIn, ele é essa ferramenta que você precisa, sim, saber utilizá-la, né? Até mesmo para você, né? Eu falo que pode existir qualquer tipo de ferramenta. Se você não saber onde aperta o botão e não todos os dias ali não apertar aquele botão também, ter consistência na ferramenta, você não vai conseguir resultado nenhum. Então, o LinkedIn, você precisa começar a trabalhar ele como uma ferramenta no seu trabalho diário. Assim como você tem ali o seu checklist diário, o seu CRM para seguir, você tem que também começar a enxergar o LinkedIn de que precisa depositar energia, porque isso aqui vai me gerar novos negócios e mais vendas. Sei. O LinkedIn, Marcelo, você colocou uma colocação agora das pessoas usarem a ferramenta do modo correto. Eu, particularmente, eu sou um representante e recebo, às vezes, oferta de pessoas querendo vender um produto para mim, sendo que eu não compro o produto de uma forma que eu enxergo que foi uma abordagem totalmente errada. Como é que você enxerga isso? O LinkedIn, esse é o primeiro erro de quem começa a utilizar o LinkedIn mesmo, né? A gente fala que existem 3 tipos de perfis, né? Então, assim, você tem o perfil fantasma, que é aquela pessoa que criou seu LinkedIn, mas abandonou, não tem foto, não tem capa, tá toda mal... Perfil fantasma que chama. Esse não gera credibilidade nenhum, né? Porque assim, eu não me conecto com ninguém se a pessoa não tiver uma foto, se ela não tiver o perfil dela configurado, ela pede a conexão comigo. Se eu vejo que o perfil dela não tá configurado o básico, eu falo, essa pessoa... Com tanta, hoje, vamos dizer assim, com tanto golpe, com tanta coisa acontecendo na internet... você acaba desconfiando, né? Então, você acaba não querendo se conectar com esse tipo de pessoa. Porque o LinkedIn, ele tem essa coisa também muito séria. Ele não é vamos dizer assim, uma rede social onde você tem ali métricas de vaidade. Eu tenho milhões de conexões, como um monte de seguidores, igual no Instagram. Eu quero 100 mil seguidores, eu quero isso. Não, o LinkedIn, ele não gosta desse tipo de coisa. Ele valoriza a qualidade
do seu algoritmo, dos seus leads, né? Com quem você conversa. E ele existe dentro dele ferramentas onde medem isso, né? E isso é muito importante. E depois a gente pode até falar um pouquinho, que é o Social Sales Index, que é uma ferramenta do próprio LinkedIn, que ele vai medir se você está atingindo as pessoas corretas dentro da sua rede social. Então, ele valoriza a qualidade dos seus leads, qualidade das suas conexões. Sim. Se essas conexões são realmente interessantes para você. Então, isso é muito importante a gente se atentar para a gente poder ter o máximo aí, né, vamos dizer, de performance dessa ferramenta. Sim. Então, a gente precisa estar ali sabendo utilizar o LinkedIn. Então, assim, esse panfleto, que é o panfleto fantasma, ele não gera credibilidade. Ó, para você ter uma ideia, você com foto, você tendo uma foto profissional, um perfil com foto, ele já gera 11 vezes mais visualizações do que um perfil sem foto. Então, eu falo que tem sempre um detalhezinho assim. Não sabia disso. Eu falo que tem sempre... Tem até uma brincadeira, né? Que eu falo assim, se você não dá as caras... Né? A moeda tem dois lados, cara e a coroa, certo? Ok. Você só vai ver a coroa se você der as caras. Então, assim, quando você dá as caras ali a alguma coisa, você gera maior confiança, maior credibilidade. E vendas é o quê? Confiança. Né? Você não compra de ninguém que você não confia. Correto. Certo? Isso é verdade. Então, no LinkedIn, a primeira coisa que as pessoas erram é no seu branding pessoal. E não configurar. A segunda coisa que elas erram é o que você falou. Ninguém gosta daquele perfil que a gente chama de perfil panfleto, né? Aquele perfil que fica vendendo, querendo te empurrar, te vender, te vender, eu vejo muito isso. Isso. E aí entra a estratégia de social selling, porque a maior dificuldade que as pessoas têm é enxergar como que eu vendo através das redes sociais. O social selling é essa metodologia que ela traz um mecanismo, um método mesmo, né? Onde você precisa ser interessante e depois interesseiro. Ok, entende? Perfeito. Então, muito boa essa palavra, eu gostei. Então isso é muito importante, né? Você não começa nenhum relacionamento, até na sua vida pessoal, sem se tornar interessante. Eu falo que assim, aquele perfil que já começa panfletando, mandando PDF, mandando seu catálogo, isso tudo, a pessoa do outro lado, isso daí, é um erro total. Porque você nem despertou atenção, você não criou conexão com a pessoa, com alguma coisa em comum que você tenha com ela, ou seja, uma conexão em comum, ou seja, pertencer ao mesmo local de geolocalização que você atua. Você não criou nenhuma conexão com essa pessoa. E aí você já acaba querendo vender para ela. E o que ela vai ver? Maçã vermelha com maçã vermelha, qual que é o mais barato? Então ela já começa a enxergar que você está querendo tirar dinheiro dela. Ela já fala assim, não quero, estou feliz com o meu fornecedor. Você nem despertou atenção nela sobre sua autoridade ou seus diferenciais, nada. Você só foi colocar ali o seu produto na vitrine e tudo mais, né? E aí, o que acontece? Esse perfil panfleto, ele acaba fazendo com que a pessoa se distancie já no primeiro momento. E aí a gente tem o perfil profissional, que é esse perfil que está totalmente configurado, bonitinho. Então, o seu brand pessoal tá legal, né? Então, ali você tem, quando a gente fala do brand, a gente fala assim, brand é posicionamento, né? Você tem o de marca, você tem o seu pessoal, que é como você se apresenta, como você está sendo representado nas redes sociais. E você só tem uma única chance de causar uma boa primeira impressão. Você não tem duas, sabe? Não tem como. Então, a pessoa bateu o olho na sua foto. Sua foto tá lá. A foto é importante. A foto é muito importante. A foto é a primeira coisa que a pessoa visualiza. Então, eu falo assim, tem muito advogado, médico, às vezes a pessoa quer fazer aquela cara de mal, sabe, assim, na foto, às vezes passar mais seriedade e tudo mais, mas quem quer se relacionar com uma pessoa mal-humorada, sabe? Então, assim, quando você tá na sua foto, é muito importante que você transpareça credibilidade, profissionalismo. Então, assim, sua foto tem que ter o mínimo de dedicação para ter um aspecto profissional. Então, nada de reaproveitar aquelas fotos de casamento, né? Eu vejo muito isso, hein? Eu vejo muito. A mulherada aproveita que fez uma maquiagem, que tá ali de madrinha do casamento, aproveita aquela foto da mesa do bolo, às vezes tá até o braço do noivo do lado, assim, no ombro, sabe, cortado assim, mas aproveita aquela foto. O homem também, o homem ali vai sair pro trabalho, né? Então tá no carro, a hora que ele se olha no espelho ali pra arrumar no retrovisor e fala, nossa, eu tô gatão hoje, deixa eu aproveitar e atualizar minha foto do LinkedIn. Só que o fundo é do carro, às vezes o cara tá até mesmo de cinto. Não é uma foto que foi dedicada de uma forma profissional. Eu não tô dizendo nem que precise ser no estúdio como esse e tudo mais.
mas que você se dedique para aquela foto e que ela transpareça tudo que você representa. A roupa, a gente vê foto com um óculos escuro. Eu já vi isso também. Tudo isso é muito errado, sabe? Às vezes o cara tá em débito com a mulher, tira uma foto e põe ele e a mulher dele. Não, cara, é um perfil único, é um perfil seu, sabe? Isso é muito importante a gente falar, né? Da gente agir no LinkedIn com muito profissionalismo. Sim. A questão do sorriso, eu estava brincando aqui, dos advogados, os médicos, às vezes quer passar uma seriedade e acaba transparecendo uma coisa muito séria. E aí ninguém quer fazer negócios com alguém mal-humorado, com alguém que é muito chato. Você vai falar assim, nossa, ainda mais uma pessoa de vendas, é verdade, né? Chato. Uma pessoa de vendas com a cara fechada, você fala, esse cara não vai estar aberto à negociação. Verdade, concordo. É a primeira coisa que você vai fazer. Então, a simpatia conta muito. Então, assim, 3 tópicos para sua foto. Você tem que parecer profissional, você tem que parecer uma pessoa influente e simpática. Então, essas são 3 características muito importantes para você, na hora que for fazer sua foto, você se dedicar. E não é perguntar para sua mãe ou para a esposa se aquela foto é ideal ou não. Tá bonita ou não. Porque a mamãe vai falar, nossa, é a coisa mais linda, filhinho e tal, você tá bonito. Não, você tem que perguntar para pessoas que não conhecem você. Se aquela foto, como ela tá te representando. Isso vai pegar e vai gerar uma credibilidade, uma confiança de que aquela foto é a foto ideal para te representar no dia a dia no mundo dos negócios, tá? Então, a foto é o principal erro. E aí vem a questão da panfletagem do seu comportamento. Né? Então, a gente falou de manter ali o brand, depois a gente pode falar um pouco mais de outras coisas que são legais configurar no LinkedIn. Mas a questão da sua comunicação, da sua abordagem, que foi o que você comentou, essa questão de panfletagem errada faz com que as pessoas saiam. E aí, qual que é a maneira correta, então? A maneira correta é você criar interesse para essas pessoas, né? Então, de qual forma, né? Então, do mesmo jeito que você cria uma primeira mensagem de conexão, então imagine que a gente foi lá, a gente achou uma pessoa que a gente queira lá, uma pessoa de compras, tal, que a gente tenha interesse. Quer se conectar. Então, essa primeira mensagem é muito importante que a gente coloque pontos em comum para a pessoa criar esse interesse. Entendi. Então, imagine que eu tô lá, achei você, Silvio. Aí eu vou lá e me pergunto assim, olá, Silvio, tudo bem? Gostaria de te adicionar à minha rede de LinkedIn. Vi que você abriu uma loja nova localizada na cidade tal. Reparei também que dentro dessa localização existem muitos concorrentes e gostaria de conversar um pouco sobre como posso te ajudar. Sabe, em estratégias de mercado, em posicionamento. Ponto. Eu falei que eu atuo na mesma cidade que você. Eu demonstrei que eu fiz uma pesquisa, que eu estou inteirado sobre a geolocalização e tudo mais. Então, fui interessante para essa pessoa. Eu atraí ela para o meu perfil. Aí, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai clicar, quem que é esse Marcelo? Justamente. Aí, ela vai olhar o meu perfil. Aí, ela precisa ter o que consumir. Primeiro, ela vai bater ali e falar assim, quem que é esse Marcelo? Pô, olha a foto do cara, tem capa, tem isso. Vai começar a ler o meu sobre... E aí ela vai ter o que consumir se eu tiver com todo o meu perfil configurado. Branding é gerar clareza, memória e significado na cabeça das pessoas. Ela tem que descer o seu perfil e enxergar realmente o que você é, o que você faz, sabe o que você vende, como você pode ajudar, o que você gosta. Porque isso é muito legal também, Silvio, porque assim, tem pessoas que falam assim, mas eu tenho que ser muito formal no LinkedIn. Não, assim, o LinkedIn ele é uma rede pessoal. Por mais que ele tenha a company page, você tem o seu perfil pessoal. E você precisa ter autoralidade, você precisa ter tom de voz, sabe? E você não precisa criar um personagem, você precisa ser você. É isso que as pessoas gostam. Pessoas conectam com pessoas. Tanto que é isso, eu falo que existe o B2B, então existe o mercado B2B, negócios com negócios, né? Empresas com empresas. Existe o mercado B2C, né? Empresas com pessoas. E o principal é P2P, que é pessoas com pessoas. P2P? Isso. Pessoas com pessoas. E por mais que exista uma outra empresa, você atue no negócio B2B, é com uma outra pessoa que você vai se relacionar. Então, por isso é importante a humanização na hora dos conteúdos, na sua mensagem, você agir de uma forma em que a pessoa não ache que você é um robô e que você está querendo simplesmente vender. ChatGPT. O ChatGPT, ele te ajuda muito, sabe? Principalmente, mas você é aquela coisa assim, é uma ferramenta onde vai te ajudar na hora de criar ideias, de fazer uma pesquisa, de melhorar tudo.
Mas o poder analítico de mandar ali, de falar para o ChatGPT o prompt ali, ó, escreva uma mensagem, tal, seguindo essa ideia. É você que tem que direcionar. Então então isso ainda precisa acontecer. Não adianta colocar o mínimo e esperar que aquilo ali né, crie. Não vai ter o seu tom de voz, a sua autoralidade em cima daquilo. Então precisa ter o seu storytelling, que é a sua história em cima do que você vai escrever. Então, tudo isso você precisa configurar, mesmo para o ChatGPT, criar uma mensagem. Às vezes, sua mensagem ficou grande, aí você fala assim, chat, reduza para 200 caracteres. Então, isso tudo ele ajuda a você sintetizar, você fazer bastante coisa. Mas, ao mesmo tempo, é isso. A gente não pode depender que ele faça tudo pela gente. Sim. E, principalmente, que a gente haja de forma estratégica. A estratégia ela tem que vir da nossa parte. A gente tem que demandar para o chat o que a gente quer. E quando chega, às vezes, uma pesquisa, a gente fala para o chat, olhando a pesquisa do chat, a gente fala assim, é por aqui ou é por aqui que a gente vai. Então, isso é o que a gente precisa utilizar. Mas, sim, vamos utilizar o chat, vamos encurtar aí alguns passos, mas vamos também não deixar de ter esse poder estratégico no nosso comando. Sim. Tá? Então, assim, essa é a questão do perfil, né? De como a gente precisa se comunicar. Então, esquecer de querer sair vendendo. Eu falo que outra estratégia que a gente precisa trabalhar dentro do LinkedIn é o Pareto, né? 80-20. Então, por exemplo, 80% você fala da pessoa e 20% você fala de você. 80% você fala da pessoa. Isso. Ok. Quando você fala da pessoa, sei, né? Então, quando você fala do negócio dela, quando você fala do mercado dela e tudo, e não fica falando de você, querendo se vender o tempo inteiro, você vai sendo mais interessante para ela. Ela vai entendendo que você fez o seu trabalho de casa, sabe? Que você entende do que ela está falando. Então, você cria rapport, você cria empatia, você cria uma série de gatilhos que vai servir para ela criar essa conexão contigo. Ok. Então, isso precisa existir. Então, esquecer de querer ficar panfletando, esquecer de querer ficar vendendo e ser mais interessante. Por exemplo, uma estratégia para ser interessante também criou essa conexão com a pessoa. Sim. Pô, vai lá no perfil dela, começa a curtir, começa a comentar nos posts dessa pessoa. Ela precisa ver que você também está interessado no conteúdo dela. Sabe? Então, isso é muito importante. Ok. Tô falando, hein? Nossa. Você vai falando aí, vai me interrompendo, vai jogando umas perguntas aí, senão eu mando bala. É um assunto que eu gosto manda muito. bala, porque eu tô gostando muito. Você sabe de uma coisa que eu tava pensando aqui, Marcelo? Existem também aquelas pessoas que mandam convite de conexão sem escrever nada. Você já viu isso daí? Vi, são duas... É outra forma errada, né? Você precisa criar mensagens personalizadas. Esse é o primeiro ponto. Para aquela pessoa, sim. E não só de conexão, mas, por exemplo, o LinkedIn, ele é uma ferramenta tão boa no B2B, porque assim, ele notifica tanto pelo aplicativo, como ele notifica por e-mail também. Sei. Então, até as mensagens de parabéns. Então, por exemplo, o seu aniversário, ele vai falar assim, olha, o Silvio vai mandar no meu e-mail, o Silvio está fazendo aniversário hoje. Então, tem um sininho e ele vai notificar por e-mail também. Então, olha só, são 2 canais que ele notifica o mercado B2B. Então, o decisor de compra, os CEOs, vamos dizer assim, grande escalão, gostam muito de utilizar e-mail hoje, sabe? O B2B, indústrias, todo mundo utiliza muito e-mail hoje. Então, 8 horas da manhã, chegou no trabalho, a primeira coisa que essa galera faz é abrir o e-mail. Ok. Abriu o e-mail, então tá lá assim as notificações do LinkedIn, ó, fulano de tal, escreveu uma newsletter nova no LinkedIn. Ó, fulano de tal pediu uma conexão para você. Fulano de tal, dei parabéns para fulano de tal. Aí você fala, opa, deixa eu dar os parabéns aqui pro Silvio. Aí você vai lá, o LinkedIn, ele facilita a sua vida, é lógico. Vai ter lá uma mensagenzinha normal que ele mesmo deixa isso lá. Que eu ia perguntar. Ó, parabéns, Silvio, pelo seu dia. Aí você vai lá e Não, você precisa dar um mínimo, ter um mínimo de esforço, de criatividade. Arrasou, né? E quem é vendedor sabe, né, Silvio? Você nunca coloca uma mensagem para botar um ponto final ali. Se você vai colocar uma mensagem, você vai ser estratégico. Lógico. Então, você vai colocar lá, olá, Silvio, parabéns pelo seu dia. Deixa uma mensagem bonitinha ali. Tá feliz por hoje. Isso, muito feliz por hoje. Que você continue realizando suas conquistas, assim, assado. E me diz como você está. Ok. Você não encerra
aquela conversa. Verdade, você Marcelo. finaliza com uma pergunta, você continua uma conversa ali. Porque ela vai ser notificada que você mandou um parabéns para ela. Sim. Vai falar, olha o Silvio, que bacana, tal, me mandou. E aí, se você deixou uma pergunta, ela vai continuar aquela conversa contigo. Concordo. Mais uma maneira de você continuar uma conexão ou reesquentar ali. Sim. Esquentar uma conexão antiga. Verdade. Sabe? Então, o LinkedIn, você precisa agir de forma estratégica. Sei. Quer um outro exemplo? Ó, o LinkedIn, ele é dedo duro, certo? Por quê, Marcelo? Ele ali, ó, ele te avisa quem que estava visitando o seu perfil, quem visualizou o seu perfil ultimamente, né? Ok. Então, isso, ali, se você tem a ferramenta Premium, ali, se você assina Premium, você consegue ver mais pessoas. Se você está na gratuita, você vai ver uma quantidade menor. Porque ele quer que você assine o Premium, certo? E aí, o que você faz? Quando você visualiza essa pessoa, né? Que foi lá no seu... Tava visitando o seu perfil. Você fala assim... Olha só, esse Silvio aqui estava visitando meu perfil. Deixa eu ver quem ele é. Aí eu falo, o Silvio é um representante comercial legal, cara. Eu posso dar uma mentoria de LinkedIn para ele. Sim. Aí eu vou lá, o que eu faço? Eu não simplesmente olho e ignoro. Eu vou lá e falo assim, olá Silvio, tudo bem? Vi que estava em meu perfil e que temos coisas de interesse em comum. Assim como gostarmos de vendas e prospecções de clientes. Sim. Sou especialista em LinkedIn e gostaria de entender se eu posso te ajudar. Então eu deixo uma sementinha ali para o cara continuar uma conversa comigo. Então me coloco à disposição daquela pessoa que tá vendo o meu perfil. Perfeito. Então não é só stalkear ali, olhou quem tá vendo, não, utilizar dos recursos que o LinkedIn te propõe ali, né? Para você usar isso de forma estratégica. Então o LinkedIn tem muitas estratégias que você pode, dentro da área de vendas, utilizar com alta performance para converter isso em deixar de ser conexões e virar oportunidades de negócio. Ok. Marcelo, uma outra coisa também, voltando até na questão do perfil. Eu já vi no LinkedIn o seguinte, profissional, né, o nome tal, mãe do João, isso é válido? Você diz na headline isso, ali, onde você leu a minha ali, né? Mãe esposa do José. Então, assim, eu acho que assim, o LinkedIn eu sempre falo o seguinte, um erro também que as pessoas cometem ali, na verdade, no LinkedIn é assim, o LinkedIn ele não é o que você já foi, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa coloca o currículo dela todinho sobre, sabe? O seu currículo você coloca ali onde é para colocar mesmo. Currículo? Na verdade, assim, você vai acrescentando as suas experiências profissionais, né? Então, tem ali onde você já trabalhou, então são lá no campo de experiências que você vai acrescentar. Mas ali onde está o sobre, é onde você fala mais sobre você, certo? E o LinkedIn, o cuidado que você tem que ter é de você não falar muito só do seu passado, e sim o que você faz hoje, o que você está agora. Então, eu sou um representante comercial no nicho tal. Então, ou então até mesmo de uma empresa tal. A gente fala muito isso para representantes comerciais, por exemplo. Às vezes, o representante comercial, ele tem vamos dizer assim, ele fala, Marcelo, mas eu já estou há tantos anos no mercado, eu atuo em diversos nichos e tal. Tá, vamos sintetizar o que você faz hoje. Qual que é o seu foco, seu objetivo? É vender para quem? Se você não souber para quem você quer vender, você não consegue começar a configurar. Tem que ser bem claro. Você tem que estar com clareza. Quem entrar tem que enxergar se você é a pessoa certa para ela. Entendeu? Então, tudo começa com isso. Então, essa parte da headline, você tem que trabalhar de forma objetiva. E para isso existe uma fórmula. Essa headline, que é esse resuminho que tem ali do lado da sua foto, embaixo da sua foto ali você tem uma formulinha que você coloca ali 5 palavras-chave relacionadas à busca sobre o que você faz. Então, presta atenção, o meu tá lá. Estrategista de branding, marketing digital, growth marketing. Então, ali eu tenho as principais palavras de busca, social selling, do que eu sou expert. E tem depois, isso é muito importante, a gente humaniza essa headline dizendo como eu ajudo. Então, tava lá, ajuda as empresas a aumentarem suas vendas através do social selling, tal. Então, eu falo no que eu ajudo as empresas. Então, isso é muito legal. E essa é a fórmula para você trabalhar a sua headline. Se você é a mãe, tudo isso você pode colocar no seu sobre. Se você ler o meu sobre, o meu tá lá. Eu sou o Marcelo de Mesquita, aí eu falo que eu atuo, que eu comecei na área da comunicação com 15 anos de idade, onde na fotografia. Então eu conto a minha história ali, mas lógico, sem perder o foco de falar que eu sou especialista em comunicação. Então isso tem que estar a ver com aquilo. Isso.
coloco a autoridade em cima da minha experiência, não falo por alguns lugares onde eu passei. Ok, isso é importante também. É importante, porque a pessoa tem que entender um pouco da sua trajetória ali, né? E aí eu falo, como eu posso ajudar você? Então com mentorias, com isso, com aquilo, e eu também deixo meus contatos ali também, de uma forma bem clara para as pessoas. Perfeito. Então você viu que fica uma cartinha de vendas ali. Eu conto a minha história, comecei com 15 anos, gero autoridade, mostro minha experiência ali e explico como e mando para a pessoa como eu posso ajudar. Eu faço um call to action ali no final. Sim. Então isso fica com muita clareza, tá? Então tudo tem campos, sabe, para você preencher. Sua história é ali, as suas experiências, da onde você passou, onde você trabalhou, estão lá nas experiências. O seu cargo. Cargo é uma coisa que as pessoas também sempre colocam. Logo na headline coloca lá, diretor, tal, de tal lugar. O cargo, você tem o lugar onde você coloca o cargo, que é onde o LinkedIn faz até mesmo uma busca. Isso, né? por várias... Então, a não ser que você seja o presidente, o CEO, agora não precisa colocar lá em cima o seu cargo, sabe? Diretor comercial na empresa, tal, na headline. Não. Usa a headline como um lugar para você colocar as principais palavras-chave de pesquisa que a pessoa, para a pessoa poder te encontrar. Tá? Perfeito, Marcelo. Isso é muito importante. Eu não imaginava isso aí. Então, tem que saber... É isso, a ferramenta ela tá lá, tem jeito de a gente otimizar ela, principalmente para a gente conseguir aumentar os nossos resultados, tanto para quem está prospectando, porque não é só de forma ativa, sabe? Às vezes a pessoa quer um representante comercial do nicho de elétrica, por exemplo. Então, por exemplo, a Cobreforte. Cobreforte, então, por exemplo. E cabos. Por exemplo, imagina que a Cobreforte está prospectando, ela precisa aumentar o time dela de vendas. Sim. Então, ela vai lá no LinkedIn, ela vai colocar lá no campo de busca, ela vai colocar lá, representante comercial. Aí ela vai colocar, vai colocar lá também, vai completar com o nicho, vai colocar lá materiais elétricos. Sim. Aí isso vai gerar uma pesquisa para ela, pode colocar pessoas, ela pode colocar empresas, o que ela está procurando. Tá? E isso vai gerar uma pesquisa. Então, assim, ela foi lá e pesquisou e achou o Silvio. Ok, perfeito. Entendeu? Achou o Silvio, achou o João, achou o Manuel, achou todo mundo ali. Aí ela vai começar a entrar no LinkedIn dessas pessoas e entender quem que tá ali melhor posicionado, que vai chamar, despertar a atenção dela como autoridade para ela poder chamar para fazer negócio. Sim. Tá vendo? Que assim, não é só se preocupar em ter o meu perfil de forma bonita para eu poder prospectar, não. E se as empresas estiverem prospectando novos representantes comerciais e vendedores para elas? E tem muitas, hein? Negócio, todas querem. Quem não quer mais vendedores vendendo para elas? É sabe? verdade. Então, isso é muito importante e vem crescendo cada vez mais. Então, é isso. Assim, primeira coisa é pensar no seu posicionamento. Porque vai gerar esse interesse e mesmo que você vá para uma prospecção, você precisa estar com a sua casa arrumada, você precisa estar gerando essa credibilidade. Eu falo, você nunca convida uma pessoa para ir na sua casa, Silvio, para comer uma pizza? Para passar vergonha, certo? Com a sua casa toda desarrumada, toda bagunçada. Sim. Você primeiro arruma a sua casa, aí sim você faz o convite para as pessoas irem lá e comer uma pizza lá, senão você vai passar vergonha. E por que você vai fazer isso no LinkedIn? Né? Para que você vai começar ali a colocar tráfego pago ou prospectar com o seu LinkedIn todo bagunçado, sem foto, sem capa ou sem as informações com clareza do que você é, do que você faz e tudo mais? Sim. Eu acredito nisso também. Eu, particularmente, no meu LinkedIn, eu já vi que é uma bagunça e eu vou arrumar. Eu vou fazer uma mentoria com você. Vamos lá. Porque não é possível, gente. São coisas assim que eu não imaginava, Marcelo. Para mim, a ferramenta, o LinkedIn, eu vou ser bem sincero para você, é uma ferramenta poderosa, eu sei disso, só que eu uso do lado errado. Você falou um monte de coisa que sou eu aqui. E olha só, o LinkedIn, ele tanto foi criado para ser uma ferramenta para esse mundo dos negócios e principalmente para vendas. Porque todo mundo, no final das contas, todo mundo quer o quê? Vender. É isso. No mundo dos negócios é esse. Isso. Que ela tem ferramentas como o Sales Navigator, sabe? O Sales Navigator é uma ferramenta paga do LinkedIn que você paga, onde você tem ali, vamos dizer assim, você tem o LinkedIn Premium, certo? Sim. Que você vê ali aquele LinkedIn douradinho, que as pessoas que mais atuam. Isso. O LinkedIn Premium, ele te libera diversos filtros a mais para você poder já criar novas conexões, mandar mensagens, diversas ações que você pode fazer de uma forma mais estratégica.
O Sales Navigator, ele é uma ferramenta à parte do próprio LinkedIn. Isso é importante. Não é uma gambiarra ou um aplicativo externo. Não, é do LinkedIn. Feito para vendas. Feita para você customizar um CRM. Para você... E nisso te libera centenas vamos dizer, de filtros. Onde você vai poder ter ali acesso a contatos diretos, e-mail, telefone, sabe? Você vai conseguir trabalhar a customização de um CRM. Então, ele é feito para vendas. Então, por isso que eu falo assim, o LinkedIn, quem é vendedor, quem atua com vendas, quem tem um time de vendas, tá deixando dinheiro na mesa se não entender sobre o LinkedIn. É verdade, verdade. Entendeu? E hoje tem mais, assim, tá? Cada vez mais o LinkedIn pensa conforme tem aumentado o número, né, de interesse de empresa e tudo mais, o pessoal está tendo consciência do poder do LinkedIn no mundo dos negócios, assim. O LinkedIn aí vem com ferramentas aí muito fortes, que tem a Deep Sales, que é uma junção de Sales Navigator com... Vamos dizer assim, com o Sales Navigator e com o BI, que é um Business Intelligence, onde ele vai unir essas ferramentas, criar um CRM mais poderoso com inteligência de mercado. Então, cara, é um negócio que assim... Então, cada vez mais o LinkedIn vem trazendo ferramentas para o mundo dos negócios, principalmente na área de vendas. Não imaginava. Eu não imaginava. Hoje você tem bots que você pode automatizar no LinkedIn para ele ficar performando. Você tem um monte de coisa. Você tem a questão mesmo, próprio tráfego pago. Então, igual isso você que eu ia perguntar agora. O tráfego pago, o pessoal conhece no Google, né? O tráfego pago do Google, ele é um tráfego pago que a gente chama de primeiro estágio de consciência. A pessoa está buscando, né? Então, ela vai no Google, coloca lá materiais elétricos, fios elétricos, assim, assado. Então, as empresas que já pagam o Google aparecem na primeira página, né? Por estar pagando ali o Google com as compras das palavras-chave certas, certo? E aí quem paga mais é que está mais acima? No Google você faz por compra de leilão de palavras. Cada palavra ali tem a sua, vamos dizer assim, seus valores, né? Devido ali à importância dela, de buscas e tudo mais. E aí você fica nesse leilão brigando pela primeira posição, pela compra delas. Perfeito. No LinkedIn, eu falo que o LinkedIn, ele é tipo, o pessoal ainda fala assim, mas fazer tráfego pago no LinkedIn é caro. É mais caro do que o Instagram. Ele é mais caro que o Instagram, mas o que acontece? Pro LinkedIn, ele é tiro de arpão, sabe? Assim, eu falo assim, você vai falar, direto. Porque assim, no Instagram, você vai colocar por comportamento. Então, a pessoa gosta disso, a pessoa, ela frequenta algo assim, então, assim, é tudo por comportamento. Lá não, eu falo assim, imagina que eu tô prospectando área médica. Então, eu quero médico. Eu quero em São Paulo. Se eu trabalho numa geolocalização, imagina que eu represento, então, a Cobra Forte. Eu falo assim, eu quero indústria em Diadema, sabe? Assim, eu coloco o que eu quero, eu coloco o cargo da pessoa, se ela é de compras, se ela é o CEO, eu coloco se eu estou procurando, quem que eu estou procurando lá, eu acho essas pessoas por cargo, por função. Então, é tiro de arpão. E não tem como, assim, é a mesma coisa, por isso que eu falo que é um restaurante mais caro. Porque o seu lead é mais qualificado. Você já vai direto na pessoa que você quer. É verdade, entendeu? Marcelo. Então, advogados, eu estou prospectando advogados. Eu consigo fazer lá um filtro onde eu vou ter todos os advogados da geolocalização que eu estou atuando. Imagina que você vai fazer uma mentoria para advogados numa cidade tal. Eu faço um tráfego pago para poder divulgar essa mentoria, eu faço na cidade tal e eu faço para os advogados. Então, não tem como, sabe? Não vai ter a qualidade do lead é muito mais forte. Verdade, Marcelo. É muito melhor. Então, você paga mais caro por isso. Por isso que eu falo, a comida é melhor, você paga mais caro pela comida. Então, assim, tem que ser... tem o seu valor, vamos dizer assim, sabe? Mas não é tão mais caro também. Você sabendo configurar bonitinho, fazendo um trabalho bonitinho, eu falo, quanto custa o seu cliente, sabe? É verdade. É uma pergunta, é verdade. E quanto custa o seu tempo, sabe? Então, a hora que você vê que você economiza tempo atingindo o cliente ideal mais rápido, você está economizando, na verdade, é dinheiro. Ao invés de estar em outra rede social, só jogando para um mar aí aberto demais, né, prospectando pessoas aí de um jeito muito frio, né, tentando ali peneirar ainda ali no topo do funil, um lead muito frio ali. Então, a sua base de funil é muito fria, você demora mais tempo para você chegar ali no seu ROI ali, no seu cliente ideal, certo? Agora, se você já sabe quem é o seu cliente ideal, é advogado da cidade tal,
Cara, ou então se é indústrias, de tanto a tantos funcionários, você coloca diversos filtros dentro onde você vai conseguir selecionar chega mais rápido, sabe? Então é um tiro, por isso que a gente fala assim, é tiro certo, é pescar no balde, sabe? Isso é para isso para pessoa física mesmo ou para empresa dentro do LinkedIn, que você tá as informações todas? Tem o prêmio e o... Isso. Eu falo que é sempre assim, quem vai começar no LinkedIn, começa sem pagar. Ok. Começa no básico, basicão, gratuito. Com perfil bem feito. Bem feito. E o bem feitinho você tem que fazer. Antes de prospectar, você tem que ter feito pelo menos a lição de casa certinha, tá? E aí o que acontece? Por que eu falo para você não assinar o Premium logo de cara? Ele vai te liberar um monte de coisa que você não sabe usar nem a metade. É verdade. É a mesma coisa que processos. Processos funcionam? Funciona. Você desenha primeiro os processos, depois você vai apertando, testando, vai arrumando eles. E aí, a hora que você tem definido seus processos, aí você pega e coloca numa ferramenta, começa a pagar essa ferramenta. Correto. E é a mesma coisa. Você primeiro valida o seu perfil tá bonito? Tá legal. Aí agora você valida uma prospecção, mensagens e tudo mais, faz tudo que o LinkedIn no básico consegue te ofertar. Aí você entendendo o LinkedIn, como é que as mensagens funcionam, como tudo funciona ao seu... estabelecendo um processo de vendas legalzinho, tá? Um pipe drive legal, aí sim você paga a ferramenta, porque vai começar a te custar, o LinkedIn te custa em dólar. Então, como é que você vai utilizar uma ferramenta, você não sabe nem como é que ela usa, verdade. Vai começar a pagar o Sales Navigator também, é mais caro ainda. Porra, o Sales Navigator então é legal para mim? Mas antes você precisa ter um processo bem definido para comprar essa ferramenta, que senão você vai gastar dinheiro à toa. Sabe? Se você não entender como funciona o processo de vendas primeiro, ter bem definido ele, o seu nicho, principalmente a qualificação do seu lead, quem que é o decisor, quem que é os influenciadores de compra que eu preciso me relacionar também dentro do LinkedIn. Então, tudo isso vem antes de uma ferramenta. Então, a gente fala, faz o beabá no básico, você dominando o básico, aí sim você pega e vai para cima do pago, das ferramentas que vão te dar mais performance. Sim. Marcelo, uma outra coisa também, a sua mentoria o seu curso, vamos dizer um curso que você dá principalmente para as empresas, né, indústrias e distribuidoras. Hoje, quantas pessoas mais ou menos para contratar o Marcelo para poder dar a mentoria para gente? Não, hoje a gente trabalha com mentorias individuais, né? Então, individual. É isso. Eu tenho uma agência que chama a Top Produções e Marketing, onde a gente administra contas, né? Então, algumas indústrias, a gente toma conta de contas globais hoje, né? Não só aqui no Brasil, mas de forma global. E aí, são diferentes tamanhos, né? Na verdade, assim, não tem um tamanho específico, né? Pode ser o Silvio contratando a gente para uma mentoria específica, para uma mentoria determinada ali ao que ele precisa. Sim. Como também a gente atende essas indústrias de uma forma também, não administrando a sua company page, dando mentoria para os, vamos dizer, para o board, né? Para o vice-presidente, presidente, para o pessoal de RH, que também utiliza bastante, e principalmente para o departamento comercial. Mas tudo isso a gente faz de acordo com o que o cliente necessita. Primeiro a gente faz uma avaliação do que é das necessidades, entende qual que é o fluxo também de cliente, o que ele pretende com o LinkedIn, se o LinkedIn realmente é a ferramenta que eles precisam. E aí a gente monta aí uma consultoria, aí a gente monta essa mentoria de acordo com a necessidade. Mas não tem um tamanho. Hoje a gente consegue atender tanto de forma individual, profissional individual, como também a gente atende as indústrias dando mentoria para a equipe comercial deles. Pessoas. Nossa, muito legal. Marcelo, eu vou te falar que eu aprendi muito, né, aqui com você, né? Aprendi pouco, né? Porque você tem muita coisa para passar e eu acredito que em um podcast só não dá. Porque o que você passou, para mim, as minhas dúvidas, você tirou algumas, mas ficaram muitas ainda, né? Ficaram muitas mesmo, né? E o Marcelo, hoje, eu quero contratar o Marcelo. Como é que eu te acho, homem? Como é que eu te acho? Começar no LinkedIn, né? No LinkedIn. No LinkedIn é a ferramenta que eu sou mais atuante, né? Que eu gosto mais, então por isso eu estou lá. Então, pode me achar no LinkedIn, Marcelo de Mesquita. Tá? Também tem aí as redes sociais da Top Produções e Marketing. Você colocar no Instagram, Top Produções e Marketing, tem o nosso site também, www.topproduções.com.br. Vai encontrar a gente também. E marcelo@topproduções.com.br. Meu e-mail também é um canal que eu vejo todos os dias por atuar no mundo B2B
e trabalhar com e-mails também é muito forte. Marcelo, olha, eu quero te agradecer demais mesmo, eu vou ser bem sério para você que eu aprendi muito. Eu vou fazer uma mentoria com você, eu vou indicar a sua mentoria, porque para mim foi perfeito, eu não imaginava que eu uso o LinkedIn errado. Né? E eu quero aprender, porque da maneira como você, com o entusiasmo que você falou sobre a ferramenta para vendas, me chamou a atenção, né? Eu falo que hoje tem dois mundos, né? A gente chama de... Você tem o vendedor, o representante comercial, está muito acostumado com a sua carteira no presencial. Sim. Isso é muito importante e que uma nova geração hoje não entende a importância das conexões, que é o que a gente está fazendo aqui agora, tete a tete, ter essa conexão autêntica, de um estar na frente do outro, troca de energia e tudo mais. Muitas coisas acontecem numa mesa, sim, sabe, verdade, frente a frente. E a gente tem o mundo digital também. O mundo digital ele é muito importante hoje para aquecimento, para você ser interessante, para essas pessoas, né? Mandar muitos conteúdos para elas também de uma forma intencional, mas que também gere valores para essas pessoas. Faz muito sentido antes dela tomar uma decisão, principalmente no mercado B2B, onde o processo de compras ele não é uma coisa muito rápida. Sim. Uma indústria, ela está pesquisando os fornecedores, ela está pesquisando uma série de atributos. Às vezes tem mais decisores de compra que vão ter que também participar dessa pesquisa. Sim. Então não é uma coisa rápida. Enquanto está rolando esse processo, você tem que ir gerando interesse nas pessoas. Você vai ter que munindo ela de conteúdos interessantes. Então isso o digital ajuda muito hoje a gente, né, nessa questão desse funil. Então assim, precisa trabalhar os dois, o presencial e o digital. É o digital, né, que a gente precisa trabalhar com muita vamos dizer, com performance mesmo. Ser presente é muito importante e ser presente no digital também é muito importante. Hoje eu falo que as redes sociais são tão importantes, tão essenciais quanto a sua vida pessoal. Concordo, concordo. Lá tá tudo, né? Tá tudo. Hoje todo mundo quer saber do outro, quer saber da empresa tal. Lá é o lugar onde você vai fazer a pesquisa antes de se colocar em qualquer tipo de situação. Legal. E contratando o Marcelo. Contrata aí, pode chamar que a gente vai dar com o maior carinho aí, a maior atenção para a empresa, para o seu perfil, tudo direcionado aí ao que você busca. A primeira coisa é entender qual que é o seu objetivo. Sim. Se é carreira, se é subir na sua empresa também, se é simplesmente se colocar como autoridade. Tem muita gente que fala assim, Marcelo, eu estou feliz no meu emprego, sabe? O que eu quero fazer com o meu LinkedIn? Simplesmente me posicionar com mais autoridade. Perfeito. E é com esse posicionamento, a própria empresa onde ele está acaba colocando ele num novo cargo, começa a ver ele com mais autoridade. Às vezes a pessoa tem tanto conhecimento, ela acaba deixando de expor o conhecimento dela, de ajudar outras empresas, ou de ajudar outras pessoas, e aí ela acaba ficando quietinha no lugar dela e ali passa anos e anos. Se você começa a expor o que você sabe e ajudar outras pessoas, automaticamente ali sua autoridade, com mais visibilidade você gera mais autoridade como especialista, sabe? Então isso é muito importante a gente ter também como consciência. Não é só para prospecção, não é só para o vendedor, não é só para quem está procurando emprego, mas também quem está empregado. Também é muito importante que você mantenha a sua autoridade para aquela empresa falar assim, cara, esse cara é importante para mim, olha como esse cara conhece, cara. Verdade. Sabe? Então isso também é importante. A empresa também sente que se ele fala da empresa no LinkedIn pessoal dele, ele veste a camisa da empresa. Concordo. Sabe? Então tem muitas coisas legais que precisa alinhar o discurso para poder ter o objetivo certo, né? Então a primeira coisa, qual é o seu objetivo? Depois como que eu vou me comunicar para eu ter aí os frutos aí de tudo isso. Muito legal. Gente, queria agradecer, né, hoje a presença do meu amigo Marcelo, um cara especialista, eu aprendi muito. Eu queria também agradecer o meu patrocinador, que é a Cobre Forte, uma indústria de fios e cabos em Diadema. Queria agradecer o meu amigo Bruno, da Intec Brasil, uma empresa de inteligência de mercado. Vale muito a pena. Eu também quero agradecer o público que está nos vendo, né, aqui no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Se você quer participar do nosso podcast, manda uma mensagem. Se você quiser patrocinar o nosso podcast, colocar sua marca aqui, manda uma mensagem para a gente que o nosso pessoal vai entrar em contato com você. Então, até a terça-feira que vem e um grande abraço a todos. Até lá!